Pare um instante, respire com calma e permita que esta ideia atravesse sua mente sem resistência. Quantas vezes você já sentiu que sua cabeça nunca desliga? Como se existisse um motor invisível rodando sem pausa, repetindo cenários, antecipando problemas, recriando dores que ainda nem aconteceram. Você tenta organizar tudo, prever cada passo, controlar cada variável, e quanto mais pensa, mais cansado fica. A mente se torna um campo de batalha onde a paz parece sempre distante. Existe um cansaço que não vem do corpo, vem da mente. Um cansaço que nasce do excesso de tentativas de entender tudo, prever tudo, antecipar tudo. Talvez você o conheça bem. Ele aparece quando a noite chega, quando o barulho do dia diminui e os pensamentos começam a falar mais alto. É nesse espaço que esta mensagem se instala, sem pressa, sem urgência, sem promessas fáceis. Existe algo profundamente humano em querer compreender cada detalhe do caminho antes de dar o próximo passo. A mente foi treinada para isso. Ela calcula, compara, projeta cenários, cria mapas do futuro. Mas há um limite invisível onde esse esforço deixa de ser proteção e passa a ser peso. Quando cruzamos esse limite, pensar demais não traz clareza, traz exaustão. E é nesse ponto que uma verdade simples, quase desconcertante, começa a se revelar. Nem tudo foi feito para ser carregado pela mente. Napoleon Hill observou isso ao estudar pessoas que realizaram grandes obras, superaram crises profundas e atravessaram períodos de incerteza extrema. Ele percebeu que, em algum momento, todas elas aprenderam a confiar em algo além do cálculo imediato. Algumas chamavam isso de fé, outras de inteligência superior, outras simplesmente de entrega. O nome variava, mas a experiência interna era a mesma. Quando a mente para de lutar contra o desconhecido, algo se organiza por dentro. Talvez você tenha passado anos tentando manter tudo sob controle. Emoções, decisões, resultados, pessoas. Talvez tenha acreditado que, se pensasse o suficiente, se analisasse mais um pouco, se antecipasse mais um cenário, finalmente encontraria paz. Mas a paz não funciona como um problema matemático. Ela não surge quando todas as variáveis estão resolvidas. Muitas vezes, ela nasce quando aceitamos que nem todas serão. Existe um tipo de confiança que não depende de sinais visíveis. Ela não surge quando tudo está claro, mas quando tudo está confuso demais para continuar sendo sustentado apenas pela mente. Essa confiança não é passividade, não é desistência. É uma mudança de postura interna. É como se, em vez de empurrar a vida o tempo todo, você permitisse que ela também te conduzisse. O silêncio costuma assustar. Quando respostas não vêm, quando orações parecem não ecoar, quando soluções demoram, a mente interpreta isso como abandono. Mas o silêncio raramente é vazio. Muitas vezes, ele é o espaço onde algo está sendo reorganizado fora do alcance da nossa percepção imediata. Napoleon Hill dizia que as maiores ideias surgem quando a mente consciente se aquieta o suficiente para permitir que algo mais profundo se manifeste. O mesmo princípio vale para a vida espiritual e emocional. Reflita com honestidade. Quantas vezes você confundiu a ausência de resposta com a ausência de cuidado? Quantas vezes interpretou demora como negação? A mente apressada exige sinais constantes para continuar confiando. Mas a confiança madura aprende a permanecer mesmo quando não há confirmação imediata. Ela entende que o invisível também trabalha. Existe um desconforto particular em não saber. A mente quer datas, prazos, garantias, quer saber quando, como, de que forma. Mas a fé, no sentido mais profundo da palavra, começa exatamente onde essas certezas terminam. Não é acreditar porque tudo faz sentido. É continuar mesmo quando o sentido ainda não se revelou. Observe como a ansiedade se comporta. Ela não vive no presente. Ela corre para frente, criando cenários que ainda não existem, tentando resolver problemas que talvez nunca aconteçam. Napoleon Hill chamava isso de mente dividida. Uma mente que não consegue se concentrar, porque está fragmentada em múltiplas possibilidades. Nesse estado,
O descanso se torna impossível. Mas existe outro estado interno, mais silencioso, mais estável. Um estado em que a pessoa continua agindo, continua fazendo sua parte, mas sem carregar o peso de controlar tudo. Ela entende que há limites para a ação humana e que reconhecer esses limites não é fraqueza, é lucidez. Pense nas fases da sua vida em que tudo parecia travado. Momentos em que você fazia o possível e ainda assim nada se movia. Olhando agora, com algum distanciamento, talvez perceba que aqueles períodos não foram vazios. Eles estavam cheios de preparação, ajustes internos, mudanças de percepção, amadurecimento emocional. Coisas que não aparecem nos resultados imediatos, mas que sustentam os resultados futuros. Napoleon Hill insistia que toda conquista começa com um estado interno antes de se manifestar externamente. A mente precisa estar alinhada, não em guerra consigo mesma. Quando há excesso de tensão interna, a própria pessoa se torna um obstáculo para aquilo que deseja construir. Existe uma diferença sutil entre esforço e resistência. O esforço constrói. A resistência desgasta. Muitas vezes, pensamos estar nos esforçando, quando na verdade estamos resistindo ao fluxo natural das coisas, resistindo ao tempo, ao processo, às etapas invisíveis. A confiança reduz essa resistência. Ela não elimina os desafios, mas muda a forma como você se relaciona com eles. Imagine por um momento alguém tentando atravessar um rio contra a corrente, gastando toda a energia apenas para se manter no mesmo lugar. Agora imagine essa pessoa aprendendo a usar a força da água para avançar, escolhendo melhor o momento, ajustando a direção, confiando mais no movimento do que na força bruta. A vida funciona de maneira parecida. O controle excessivo nasce do medo de perder, medo de errar, de falhar, de não ser suficiente. Mas, paradoxalmente, é esse medo que rouba a leveza necessária para avançar. Quando tudo se torna uma luta, até o que poderia fluir se torna pesado. Existe um convite silencioso em cada momento de incerteza. Um convite para descansar a mente sem abandonar a responsabilidade, para agir sem ansiedade, para confiar sem precisar entender tudo. Napoleon Hill chamava isso de alinhamento com a inteligência maior que organiza a realidade. Outros chamam de fé, outros de entrega consciente. O nome importa menos do que a experiência. Observe como o corpo reage quando você solta um pouco o controle. Os ombros relaxam, a respiração se aprofunda, o pensamento desacelera. Não é mágica, é fisiologia. A confiança tem efeitos reais sobre o sistema nervoso. Ela comunica ao corpo que não é necessário permanecer em estado constante de alerta. Muitos acreditam que confiar é perigoso, que relaxar é arriscado. Mas viver permanentemente em tensão também cobra um preço alto. O desgaste emocional, a perda de clareza, o distanciamento da própria intuição. Napoleon Hill alertava que uma mente exausta raramente toma boas decisões. Ela reage, não escolhe. Existe um tipo de descanso que não depende das circunstâncias externas. Ele nasce quando você aceita que não precisa carregar tudo sozinho. Quando reconhece que há forças em movimento além da sua compreensão imediata. Esse descanso não paralisa, ele estabiliza. Talvez você esteja atravessando um período em que as respostas ainda não chegaram, em que o caminho parece nebuloso, em que a sensação de estar no controle escorre pelos dedos. Isso não significa que algo deu errado. Pode significar apenas que você foi convidado a mudar a forma como se relaciona com a incerteza. A mente quer garantias antes de seguir. A confiança segue mesmo sem garantias, porque se ancora em algo mais profundo do que previsões. Ela se ancora na percepção de que nem tudo precisa ser resolvido agora para que a vida continue se movendo. Napoleon Hill dizia que a fé sustentada transforma o caos em oportunidade, mesmo quando o processo ainda não é visível. Não porque a pessoa ignora a realidade, mas porque ela escolhe não se deixar paralisar por aquilo que ainda não entende. Existe um aprendizado silencioso em esperar sem desespero, em continuar sem ansiedade, em confiar sem exigir provas constantes.
Esse aprendizado não aparece em gráficos, nem em resultados imediatos, mas ele constrói uma base interna sólida, capaz de sustentar qualquer conquista futura. Quando você para de lutar contra o silêncio, começa a escutá-lo. E o silêncio, quando não é combatido, revela nuances, intuições, ajustes internos que o barulho jamais permitiria perceber. Muitas respostas não chegam como palavras. Elas surgem como clareza repentina, como uma sensação de direção, como um alívio inesperado. A confiança não elimina o esforço, mas o torna mais inteligente. Não elimina os desafios, mas reduz o sofrimento desnecessário. Não acelera o tempo, mas impede que você se desgaste tentando forçá-lo. Talvez o maior exercício hoje não seja pensar mais, planejar mais ou analisar mais. Talvez seja permitir que a mente descanse o suficiente para que algo mais profundo assuma a condução por um instante. Não para abandonar seus objetivos, mas para caminhar com menos peso. Napoleon Hill observou que as pessoas mais realizadas não eram aquelas que controlavam tudo, mas aquelas que sabiam quando agir e quando confiar. Quando insistir e quando soltar. Quando avançar e quando aguardar. A vida não pede perfeição constante, ela pede presença, e a presença só se instala quando a mente para de correr o tempo todo. Quando você aceita que não precisa ter todas as respostas hoje para continuar existindo amanhã. Permaneça alguns instantes com essa ideia. Não a force. Não tente concluí-la rapidamente. Deixe que ela circule, que se assente, que encontre espaço. A confiança não grita, ela sussurra. E só é ouvida quando o barulho diminui. Talvez, no fim, não se trate de parar de pensar, mas de parar de lutar com o pensamento. Não se trata de abandonar a razão, mas de reconhecer seus limites. Não se trata de desistir do controle, mas de compreender que ele nunca foi absoluto. Existe uma serenidade possível mesmo em meio à incerteza. Ela não vem de respostas prontas, mas da decisão silenciosa de confiar no processo da vida. Quando essa decisão é tomada, algo se reorganiza por dentro. E quando o interior se reorganiza, o exterior, mais cedo ou mais tarde, acompanha. Permaneça, respire, confie. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem tudo precisa ser entendido hoje. A vida continua se movendo, mesmo quando a mente descansa.